Cumprimentamos nossos amados irmãos com a santa paz do Senhor. É com muita alegria que nós chegamos na lição de número 8, que traz como tema a bondade que confere vida. Meus amados irmãos, nós lamentamos pela aula de número 7, que nós não postamos no nosso canal. Pedimos oração ao nosso favor, porque tivemos problema na nossa câmera. Nós usamos o smartphone e ele veio a dar problema. Mas ainda estamos com um problema ainda de gravação. Pedimos que ore ao nosso favor. Creio que tudo vai dar certo para a glória de Deus. Se você quiser nos ajudar, deixe o seu e-mail nos comentários, que nós vamos mostrar algumas coisas que é necessário para nós chegarmos a remar juntos nessa tremenda empreitada, nesse grande empreendimento. Então, nos ajude. Estarei ajudando a você também, que nos ajuda no nosso canal. Então, deixe o seu e-mail, enviaremos conteúdo extra para você. Precisamos que vocês nos ajude. Só até melhorar um pouquinho. Depois, não precisará mais e vamos continuar o barco. Então, Deus te abençoe e vamos continuar com a nossa aula para a glória de Deus. A nossa lição, ela vai tratar sobre a bondade de Deus. E vai falar sobre sejamos bondosos e misericordiosos. Vai tratar sobre o assunto da parábola do bom samaritano. Meus irmãos, nós chegamos na lição de número 8, onde nós vamos estudar sobre a bondade de Deus. Eu amo estudar a palavra do Senhor, amo ensinar com a Bíblia, com quadro e com pincel. É por isso que a nossa aula tem sido bastante acessada, bastante vista, porque é um modelo didático que atrai a atenção das pessoas. E por isso nós vamos começar falando sobre a bondade, que é o nosso assunto de hoje. Como hoje nós vamos tratar da bondade, e a bondade é um fruto do Espírito, que é originado em Deus, nada melhor de nós começarmos do início, de Gênesis. Quando Deus fez a sua criação, Deus disse que era bom. Então o próprio Deus, ele, ao fazer a sua criação, e viu Deus que era bom. Esse Deus que tem na sua natureza a bondade e a misericórdia, ele se apraz em fazer, no meio da sua criação, o primeiro homem, a primeira mulher. Isso nós sabemos que quando Deus criou Adão e Eva, lá no paraíso, Deus fez de uma forma que eles vivessem eternamente. Por isso que foi dado ao homem a árvore da vida, para o homem comer da árvore da vida. Então o homem tinha que comer para determinar exatamente a sua eleição. Então a eleição se daria quando o casal comesse da árvore da vida, porque Deus criou o homem mortal para decidir, ao comer da árvore da vida, ser imortal. Isto é, a eleição garantiria, pela árvore da vida, a sua vida eterna com Deus para sempre, sem nunca mais pecar. Então, vejamos aqui, quando Deus cria o homem e a mulher, nós tínhamos 100% da raça humana no jardim do Éden. Então, no Éden, quando Deus cria o primeiro casal, nós temos 100% da raça humana. Quando eles pecaram 100% da raça humana, porque a raça humana ainda não tinha sido procriada. Por essa razão, Deus, sabedor
que toda a raça humana, em Adão e Eva, ia cair no pecado, porque os dois pecaram, o que foi que aconteceu? Deus expulsou do Éden. Então, Deus expulsou para fora Adão e Eva. E a árvore da vida ficou no meio do jardim sem eles comerem. Por quê, irmãos? Porque eles agora estavam no pecado. Eles eram pecadores. Meus irmãos, onde fica a bondade de Deus? A bondade de Deus fica exatamente quando, primeiro, ele expia o primeiro casal através do cordeiro que ele matou exatamente aqui no Éden, para tirar a sua pele a fim de fazer as suas vestimentas. Então, o segundo seria cobrir o segundo casal. E a terceira, Deus está aguardando a volta deles para o paraíso, que hoje está no terceiro céu. Paulo falou desse paraíso. Então Cristo tem sido hoje o caminho de volta ao paraíso. Por isso que Jesus Cristo, ele expia como cordeiro e ele nos cobre com seu sangue, fazendo esta ligação entre nós e Deus, conforme diz o escritor aos Hebreus, que ele, através da sua morte, abriu um novo e vivo caminho pela sua carne, pelo seu véu. Então, no jardim do Éden, Deus fechou a porta da entrada da árvore da vida. Deus disse, para que não coma e viva eternamente. Por que nós vemos a bondade de Deus aqui? Porque se os homens, agora sendo pecadores, comessem da árvore da vida, eles iam viver eternamente pecadores. Então Deus não quis que isso acontecesse. Os anjos, nós temos aqui a terça parte dos anjos, se perderam. Saiu do céu, se tornaram demônio. Foi com Lúcifer. Desencadeou exatamente essa terça parte dos anjos. Então Deus, sabedor que 2/3 parte dos anjos iam se manter fiéis, iam ser eleitos, porque Pedro fala dessa eleição. Então Deus criou os anjos já no estágio final, que é eternos. Então não houve nenhum problema aqui para Deus criar os anjos já eternos, apenas eles decidirem na rebelião se ficaria do lado do Senhor ou do lado de Lúcifer. Assim, selaria a sua eleição e estariam com Deus para nunca mais pecar. Então os anjos atualmente estão nos céus e eles não pecam mais. Eles já estão eleitos, já estão nos céus, no estágio final. Agora nós estamos passando por essa eleição. E nós vemos o seguinte, quando Deus expulsa Adão e Eva, ele sabia que a raça humana inteira ia pecar. Dessa forma, a única forma da eleição para a raça humana tem dois propósitos. O primeiro, através da ressurreição, primeiro os mortos, segundo através do arrebatamento. Então nós vemos que a nossa eleição nos garantirá ou ressurreição dos mortos ou arrebatamento na vinda de Jesus. Então, que pode ser a qualquer momento. Então nós estamos vendo a bondade de Deus ao criar o homem com respeito à sua vida na terra, a fim de que o homem vivesse bem. Então, Deus não queria que os homens tornassem demônios. Por isso que fez o homem mortal, para ele decidir ser imortal pela árvore da vida. Como o homem comeu a árvore proibida do conhecimento do bem e do mal, o homem agora tornou-se um pecador. E Deus, na sua bondade, agora não permite o homem mais comer da árvore da vida.
fazendo com que o homem não seja, se comesse, um zumbi eternamente. Então Deus é sábio, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E nós hoje estamos fora do jardim, mas pela árvore da vida, que é Cristo, nós podemos ter acesso ao paraíso de Deus, conforme está nas suas promessas. Aí nós vemos a bondade de Deus agora na vida dos filhos de Adão e de Eva. Vejamos agora esta bondade. Quando Caim e Abel surgem no cenário da história bíblica, Caim e Abel. Então Caim matou seu irmão Abel. Todos conhecemos essa história. Mas Deus sabia que a raça humana tinha que continuar. Então a raça humana tinha que continuar dando seguimento ao projeto, porque ia nascer um que seria a semente da mulher, que iria salvar toda a raça humana, que se cumpriu em Cristo. Aí nós vemos o seguinte: quando Caim, agora sozinho, juntamente com os filhos e as filhas de Adão, porque a Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas, e Deus agora protege Caim no sentido de abençoar a raça humana futura. Como assim? Porque o mundo estava começando. E nós vemos o seguinte: foi com Caim que surgiu exatamente, primeiro, as casas. Exatamente a cidade. Caim construiu a cidade. Então, nós vemos que Caim não poderia morrer ainda, porque Deus tinha um projeto, mesmo ele caído, de dar continuidade para o bem da raça humana. Então, o que foi que aconteceu? Deus não matou Caim. Deus preservou a vida de Caim e ainda mais, colocou sobre Caim um sinal. Esse sinal é exatamente para Caim não morrer, quem o achasse, quem o encontrasse. Nem mesmo os demônios que estavam aqui vendo Caim, assassino, eles não poderiam entrar na vida de Caim por causa do sinal de Deus. Uma proteção espiritual que fazia um bloqueio. Esse bloqueio para que Caim não fosse possesso. Sim, Caim não poderia ser um possesso porque os demônios matariam Caim. E com isso não vinha essas 4 coisas que nós vamos estudar agora na humanidade. Então Deus suporta Caim e fez com que viesse a imobiliária. Depois da imobiliária, os descendentes de Caim deram continuidade para vir mais 3, da qual nós conhecemos aqui. Que outros começaram a criar gado, certo? Na área também vegetal. Então, vegetal. Nós temos aqui a agropecuária. Depois nós temos aqui a música, tudo isso vindo por Caim e a sua descendência. Música e a arte, onde nós temos aqui aqueles que fabricavam a harpa e a flauta. E em terceiro em quarto nós temos a indústria, onde apareceu o ferro, elemento cortante, de corte, o bronze, o metal. Aí nós temos aqui as 4 vocações da humanidade futura, que estava agora, porque Abel morreu, em Caim. Então, quem deveria dar prosseguimento na música, na arte, na harpa, na flauta, deveria ser Abel. Então, como Abel morreu,
Deus transferiu estas vocações para Caim. Agora, era necessário que Caim desse continuidade antes de morrer, para que a raça futura, próxima, fosse abençoada. Mas na frente chegou Enos, né? Enoque, que tomaram posse daquilo que já eram dados a eles, no caso que Abel morreu. Então, Deus agora faz com que Enos seja um adorador, Enoque ande com Deus e adore ao Senhor através da harpa da flauta. Então, nós vemos o seguinte, que a importância da bondade de Deus no início da raça humana. Nós vemos que Deus preservou a vida de Caim, não matando, mas fazendo com que ele vivesse, a fim de ele colocasse para fora as vocações que estavam precisando para a raça humana. Então, meus amados irmãos, esta é a bondade de Deus no início, no começo de Gênesis, quando tudo quanto Deus faz é bom. O salmista diz: bom é o Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. A nossa lição também vai falar sobre o bom samaritano. No bom samaritano, Jesus vai contar uma história, porque um doutor da lei, ele chega para Jesus e pergunta: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então, o que é que eu faço? Ele disse: o que é que eu faço? Irmão, fazer. Por que fazer para ganhar a vida eterna? Porque estava na lei. E a lei, lá em Levítico 18, versículo 5, está escrito que tinha que se fazer algo para viver. Então, os judeus até hoje creem na vida após a morte, creem na ressurreição dos mortos. É só ler o livro de Daniel, quando diz que uns vão ressuscitar para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, é uma realidade a vida eterna. Está nos escritos sagrados que Deus deu a Moisés, no Pentateuco, na lei, nos profetas. E Israel crê na vida após a morte. E esse doutor da lei, quando Jesus contou a história do bom samaritano, ele quis se justificar, porque Jesus primeiro disse: você leu a lei? O que é que diz a lei a esse respeito? Aí o doutor da lei, ele se utiliza da lei para dizer que a lei diz: devemos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e entendimento. Este é o primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo. E Jesus sabia que a resposta estava correta. E Jesus disse: então faça para viver. Veja, meus irmãos, a lei tinha que fazer para viver. Era uma dispensação. Hoje, na graça, alguém já fez por nós tudo que a lei determinava. Hoje nós somente cremos pela fé que alguém já fez por nós. Por essa razão, pelo Espírito Santo que entra na nossa vida, nós temos a liberdade para andar em novidade de vida. É isso que está no texto sagrado. Então, Jesus ele começa a mostrar para o fariseu, ou seja, para o doutor da lei, a história do bom samaritano. Porque ele tentou se justificar ao perguntar: quem é o meu próximo? Então, quem é o meu próximo? Se a vida eterna é amar a Deus e ao próximo, então quem é o meu próximo? Aí Jesus entra na história do bom samaritano que tem na nossa lição lá no terceiro ponto. Quando ele diz que descia, então o meu próximo é aquele que desce. Então,
O próximo é aquele que desce. Todos aqueles que descem é o nosso próximo. Tem pessoas que lê a respeito do próximo, acha que o próximo é aquele rico, aquele famoso, aquele que tem muito. Então Jesus ele começa a ensinar o correto a respeito de quem é o nosso próximo, dentro do texto do bom samaritano. Aqui vai falar sobre a bondade que deve ser usada para o próximo, em termos de danos materiais, em termos de a necessidade do cuidado da vida do próximo, para que ele esteja bem. Então, Jesus disse, o nosso próximo é aquele que desce. Ele descia de Jerusalém para Jericó. O nosso próximo é aquele que caiu. Então, aquele que caiu é o nosso próximo, não é o que está em pé, de bem com a vida, mas o que caiu. E o homem caiu na mão dos salteadores. E terceiro, o nosso próximo é aquele que está despojado das suas vestes. Então, o nosso próximo está sem vestimenta, está seminu, está precisando de nós ajudarmos nas suas vestimentas, fazermos doações. Este é o nosso próximo. O nosso próximo, ele está abandonado. Sim, nas calçadas. O nosso próximo é aquele que está meio morto. Não é o que está morto, mas o meio morto. Está para morrer. Precisando, porque o nosso próximo é aquele que está coberto de feridas. Meus irmãos, estou tirando só os elementos importantes do texto do bom samaritano. E aqui você pode utilizar até para uma pregação em um domingo aí na sua igreja. Estamos ensinando a palavra que ela utiliza meios de pregação para se utilizar em qualquer culto, para ajudar ao próximo. Porque a vida eterna é esta: que conheça a Deus como a único verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Mas Jesus disse que os dois principais mandamentos, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo. Aí Jesus contou essa parábola para o bom samaritano, do bom samaritano para aquele homem rico. Aí Jesus vai dizer o seguinte, que veio um sacerdote, veio um levita e veio um bom, ou seja, um bom samaritano. Então, o que foi que aconteceu? Que o levita e o sacerdote não tinham azeite, não tinha vinho. Então, ele não tinha os elementos principais para a ajuda do próximo, que é a presença do Espírito Santo. Os sacerdotes da atualidade, eles só ministram no templo. Quando eles saem à rua, lhe falta o azeite e o vinho. Então não tem como ele ajudar o próximo, porque ele só aprende dentro do templo. Foi o que o sacerdote passou de largo, porque ele só ministrava no templo e ele não ministrava nas ruas. O bom samaritano, mesmo sem ser sacerdote, estava nas suas mãos elementos que deveria estar na mão do sacerdote. Então, o Espírito Santo, ele cuida de nós e nos ajuda a compreender essas verdades para ajudar o próximo. E ainda mais, o elemento principal, encher de misericórdia, ser complacente, ter um coração bondoso, usar de misericórdia, mover de íntima compaixão. Foi o que Jesus disse. Não é só ter compaixão, mas ter grande compaixão. Esta é uma característica de nós ajudarmos o próximo, quando nós temos uma grande compaixão. Então deixamos o Espírito Santo fazer essas atividades
quando nós colocamos o nosso coração para que Ele venha nos ajudar a fazer estas boas ações, porque estamos estudando sobre a bondade de Deus, que é vertical, mas quando Jesus morre na cruz, ela se torna para nós também como horizontal. Essa bondade vem para nós. Então, aprendemos com a parábola do bom semeador. Porque o nosso próximo é aquele que cai, é aquele que está despojado de vestes, é aquele que está coberto de feridas, está abandonado, meio morto, e você tem que ter grande misericórdia, tem que se mover-se, não ficar parado. Então, meus amados irmãos, agora nós vamos falar sobre a bondade de Jesus, a bondade de Jesus e o seu perdão. Vejamos essa história muito bonita. Vamos aqui falar sobre a bondade de Jesus e o seu perdão. Jesus foi convidado para estar na casa de um fariseu. Agora sim, é um fariseu. Esse fariseu convidou Jesus, Jesus entrou na casa dele. Temos uma mesa aqui e Jesus sentou em frente do fariseu. Então, Jesus e o fariseu. Então, o fariseu, conversando com Jesus, e por trás nós vemos que vem uma mulher, porque ela sabe que Jesus está na casa do fariseu. E quando ela chega aqui, ela chega e vem direto para os pés do Senhor. Ela vem direto para os pés do Senhor. Exatamente por detrás, sem Jesus ver, porque Jesus está olhando para o fariseu. Jesus está olhando e ele não vê essa mulher que vem por trás. Aí o fariseu, ele pensa consigo: como é que pode esse homem se diz ser profeta? Como é que esse homem é profeta que não percebeu, que não conheceu esta mulher, nem de onde vem e nem quem era ela? O fariseu conhecia que esta mulher era pecadora. Mas, meus irmãos, quando ele pensa, o fariseu, consigo mesmo, Jesus já escuta o pensamento dele. Ele diz: Simão, já trazendo a revelação que estava no coração do fariseu. Aí o fariseu, ele diz: dizia mestre. Olha aí como é que fala um fariseu. Dizia mestre. Então Jesus, ele vai falar sobre o perdão de Deus, que é uma das melhores bondades que nós alcançamos para a vida eterna. Aí Jesus vai contar a história de um credor que tinha 2 devedores. O primeiro devia 500, o segundo devia 50. E Jesus perguntou, porque esse credor perdoou a dívida dos 2. Perdoou todos os 2. E Jesus perguntou ao fariseu: a quem o credor amou mais? Aí ele respondeu: a quem mais perdoou. Olha aí, meus irmãos. Jesus ama o pecador, porque quando Pedro errava, Jesus sempre perdoava. Então, por isso que Jesus amava muito a Pedro, porque a quem mais se perdoa é a quem mais Jesus ama. Não adianta dizer: eu sou santo, porque o fariseu dizia: sou santo. Eu jejuo, eu oro, faço as minhas contribuições, eu sou santo. Não é verdade? Mas só que Jesus disse: mesmo que seja santo, mesmo que você faça tudo, você ainda deve 50. Meu irmão, não tem como, é devedor. Todos somos devedores. Pode fazer o que quiser, jejuar, orar, deve 50. Foi o que Jesus falou.
Mas ele perdoa exatamente esse que diz santarrão, e ele também perdoa a mulher pecadora. Então veja aqui, irmãos, quando Jesus contou essa história, não contou diretamente, mas deixou claro que a mulher pecadora é quem devia 500. Era que pecava mais. E o fariseu era exatamente o que devia 50. Mesmo que nós vamos para o culto, adorar a Deus, pedimos perdão todos os dias da nossa culpa, sempre somos devedores. Jesus disse, deve 500. Mas a mulher, meus irmãos, ela fez algo que o fariseu não fez. Veja aqui a controvérsia da história. Porque Jesus vai exatamente olhar para a mulher, mas falar ao fariseu. É assim que está no texto. Ele olhando para a mulher e falando direto ao fariseu. Aí ele diz o seguinte. Primeiro, você não me deste água, fariseu. Simão, esta mulher, ela tem me regado com as suas lágrimas. Meus irmãos, isso aqui, o fariseu não tinha nada o que reclamar. Porque recebeu Jesus, não ofereceu água para lavar os pés de Jesus, que era costume, e Jesus disse, essa está regando, chorando, está molhando os meus pés, regando. É muita água, como se fosse um rio de água saindo dos olhos da mulher pecadora. E Jesus, vendo essa ação, disse, você não me deste água, e essa mulher tem regado os meus pés com as suas lágrimas. E outra coisa, se ele não tem água, imagine toalha, também não tinha. E Jesus disse, essa mulher pecadora tem usado seus cabelos como uma toalha natural para enxugar os meus pés. E em terceiro, Jesus fala que você não me deste óleo para ungir a minha cabeça. Jesus estava confrontando a santidade do fariseu com a pecadora a mulher pecadora. Então Jesus, ele ama o pecador, porque o pecador, quando se arrepende, ele sabe agradar a Deus. Porque o Pai procura tais que assim faça. O que foi que a mulher fez? A mulher trouxe um unguento. Um unguento que é uma essência, que quando se desdobra, se faz até 1000 frascos. Então, Jesus, ele recebeu unguento nos seus pés. Foi ungido os pés de Jesus com unguento. E a mulher ainda enxugou com seus cabelos. Veja que o fariseu não tinha água, não tinha toalha, não ofereceu óleo para Jesus. E em quarto, este fariseu não deu ósculo, que era o costume da época, receber com ósculo santo. Então, Jesus diz, esta mulher não cessa de beijar os meus pés. Veja, meus amados irmãos, que a diferença entre o fariseu e a pecadora. Aí, vejamos, como a pecadora pagou sua dívida. Como assim? Porque Jesus disse que ela devia 500. Quanto valia aquele vaso de alabastro que ela trouxe e quebrou e ungiu os pés de Jesus? Se nós olharmos em outra história, quando Maria também vai ungir Jesus, ela também quebra aquele unguento de perfume, tá certo? E ela também unge os pés de Jesus. Mas Judas Iscariotes estava ali olhando aquela situação e disse, reclamando, porque aquele perfume deveria ser vendido e ser doado aos pobres. E Judas avaliou aquele unguento, aquele perfume de alabastro, em 300 denários. Entendeu? Então, se nós formos fazer a conta, a mulher deve 500. E agora, se
aquele unguento valia, de acordo com o cálculo de Judas, 300 denários, a dívida da mulher caiu para 200. Mas só que ela não quebrou só o unguento. Ela fez um culto com lágrimas. Quais são os preços das lágrimas? Da toalha natural que é os seus cabelos, enxugando os pés de Jesus. Quanto é que vale os beijos, a coleção, beijos seguidos nos pés de Jesus? Meu irmão, Jesus não aguenta. Jesus disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores. E são dessas que meu Pai se agrada. Então, adoramos a Deus de uma forma agradável. Que o Senhor venha procurar a nossa vida, o nosso coração, e sejamos adoradores, assim como esta mulher adorou o Senhor. Veja que não se paga um culto a Deus pelos nossos pecados. É apenas uma forma de gratidão. É apenas uma forma de nós dizermos: sou grato a Ti, Senhor. Estou nos Teus pés. Aí Jesus, meus irmãos, pagou a dívida dela. E ainda a mulher ficou com crédito. É assim que Deus faz. Quando nós nos humilhamos, quando nós fazemos um culto que venha agradar a Deus, de uma forma que venha nós nos humilharmos diante da sua presença, o Senhor nos exalta. Então, Jesus mostrou aqui que não importa a quantidade de santidade que a pessoa venha a ter, ela ainda deve ao Senhor. Nunca pagará a sua dívida. Só se paga com gratidão. Esta é a realidade. E Jesus mostrou a sua bondade, perdoando ambos, mesmo que ele ainda esteja devendo. Jesus ainda perdoa os pecados. Meus irmãos, esta é a bondade de Jesus. A bondade de Jesus, a bondade de Deus, ela vai até os oprimidos e aos doentes. Todos nós sabemos que Jesus é aquele que cura. E é uma bondade de Jesus curar os enfermos. Então a cura é muito importante, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então, quando Jesus saiu de Jerusalém, ia passar por Jericó, então, Jesus, ao entrar e ao sair, Jesus prosseguiu a caminhada. Mas a Bíblia conta que tinha um cego na entrada, um cego na saída, esse aqui é o Bartimeu, e 2 cegos seguiam Jesus aqui, já no caminho depois da cidade. Jesus sendo seguido por 2 cegos. Nós temos um aqui e mais um aqui. Então, os 2 cegos seguiam Jesus. Então, em uma passada só, Jesus curou 4 cegos. Meus irmãos, era a missão de Jesus, segundo o que está escrito em Isaías capítulo 61 e Lucas 4, versos 18, curar cegos. É uma missão de Jesus, porque Jesus é o Messias. E o Messias tinha por obrigação curar cegos. Então Jesus precisava mais do cego do que o cego precisava de Jesus. Porque Jesus tinha que provar que ele era o Messias. E tinha que acontecer as curas dos cegos. Porque estava escrito que o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois ele me ungiu a dar restauração, vistas aos cegos. Então, havia uma profecia que Jesus tinha que curar cego, para mostrar que ele era o Messias. E aqui,
ele cura logo 4 de uma vez. Isso você pode ver nos evangelhos. Não é só no evangelho, você tem que ler os 4. E você pega os textos e coloca-se em forma de cronologia, e você vai ver um na entrada de Jericó, um na saída e 2 seguindo a Jesus depois. Isso você só vê se você ler os 4 evangelhos. Você não consegue encontrar em apenas um evangelho. Tem que ler os 4 e você vai colocando em ordem. E você vê um na entrada, um na saída e 2 correndo atrás de Jesus. E Jesus já havia curado um cego aqui em Betsaida. Então veja que Jesus já tinha fama de curar cego. Veja a bondade de Jesus, dá vista aos cegos. Tá certo? Então Jesus curava cegos. É a bondade de Jesus. Então nós estamos falando aqui sobre a bondade de Jesus na cura dos cegos. Meus irmãos, o Bartimeu é aquele que nós conhecemos a sua história, que gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Interessante que quando nós voltamos para a história do Antigo Testamento, nós temos aqui os ancestrais de Jesus. Quem eram os ancestrais? Davi. Então, a história de Davi está no livro de Reis, de Samuel, de Crônicas. Aí nós vamos ver aqui, segundo Samuel, no capítulo de número 9 e versículo de número 1, nós vamos ver a história sobre Mefibosete. Certo? Aí nós temos também uma outra história que Davi vai falar sobre a sua repugnância quando ele sai com seus generais a fim de destruir os seus inimigos, porque ele vai exatamente conquistar a Jerusalém. Por quê? Porque antigamente era chamado Jebus, e tinha um rei aqui, o rei Jebus, que sabia que Davi tinha nojo, aversão, ódio. Ele desprezava cegos e coxos. Então, o rei Jebus, ele colocou na sua escadaria da sua cidade, a antiga Jerusalém, coxos e cegos, ó, arrodeou aqui, cheio de coxos e cegos. Cheinho aqui. Por quê? Porque ele sabia o ponto fraco de Davi. Então, se colocar coxos e cegos aqui, e Davi não gosta, odeia, aborrece, a alma de Davi não quer saber de cego nem de coxo, então era um orgulho que Davi tinha, e o rei Jebu sabia dessa fraqueza e colocou cegos e coxos a fim de ele não passar, porque sabia que Davi não enfrentaria os coxos e os cegos, porque ele tinha repugnância. Então, Davi chamou seu exército e disse: vão pelo aqueduto subterrâneo, mas não esqueça de eliminar os coxos e os cegos. Olha, meus irmãos, quando Davi conquistou a cidade de Jerusalém, para mostrar que ele estava bem, estava exatamente, aquela cidade havia sido conquistada, aí ele colocou um edital, como se uma placa: nesta casa não entra coxo e nem entra cego. Meus irmãos, Deus, ele não aceita o orgulho humano, porque quando a pessoa se orgulha, Deus abate. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que Deus vai botar um sentimento no coração de Davi, Davi vai usar de bondade com um da casa de Saul,
porque ele amava muito a Jonatas, filho de Saul, e ele tem informação através de um dos servos de Saul, chamado Ziba, que havia um da casa de Saul, que era filho de Jonatas, exatamente a quem o rei queria fazer a bondade, a benevolência, que é conhecido como Mefibosete. Porém tinha um problema. Ziba disse: ele é aleijado, ele é coxo de ambos os pés. Meus irmãos, agora como Davi vai levar um coxo, se o orgulho dele dizia: não entra coxo e nem cego no meu palácio? Aí Deus quebra o orgulho, quebra essa tal de placa, e ele faz com que a bondade de Deus venha sobre o coração de Davi, e ele vai usar de misericórdia para com Mefibosete. Mefibosete sabe da notícia que o rei manda chamar, e Mefibosete teme, porque ele sabia da matança dos coxos, e ele era coxo. Ele deve ter pensado: o rei vai me matar, eu sou coxo, e lá não entra coxo, então vai me chamar só para me matar. Meu irmão, está escrito na Bíblia que ele tinha exatamente aversão a coxos e cegos. A prova de que quando Mefibosete chega na casa aonde Davi está, Davi diz: não temas. É esta a prova de que Mefibosete estava com medo. Não tenha medo, Mefibosete. Eu usarei de misericórdia. Meus irmãos, imagine os cegos aqui, os coxos. Davi manda o seu exército matar, elimine os coxos e os cegos aqui, ó. Os coxos e os cegos. Davi tem misericórdia, Davi não mate a gente, Davi use de misericórdia. Aqui Davi não teve misericórdia, acabou com todos. Elimine, a minha alma aborrece. Mas quando o amor de Deus, a bondade de Deus chegou no coração, ele quis fazer uma benevolência, e a pessoa que ele ia tratar na sua residência seria Mefibosete, aí sim a misericórdia falou mais alto. Ele usa a bondade de Deus e diz: não temas, Mefibosete, você vai estar comigo, vai sempre comer exatamente na minha casa, na mesa do rei. Aprendemos que nenhum impedimento, seja impedimento físico, nada poderá nos impedir de chegar à presença do rei. O nosso rei, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele exatamente, quando esteve na terra, quando ele passou na região de Jericó, onde havia um cego chamado Bartimeu, conhecido como filho de Timeu, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina esses cegos aqui, lá em Jebuseus, dizendo: Davi, não nos mate. E Davi teve misericórdia de um coxo, Mefibosete. Eu não vou te matar, eu tenho misericórdia, não temas, você vai morar na casa do rei. Assim que Jesus faz conosco, quando Jesus chegou ao mundo cheio de misericórdia, cheio de bondade. Então a bondade de Jesus conquistou os cegos e os coxos para entrar na casa do rei. Então, meus irmãos, é uma história muito linda que nós aprendemos na palavra, que não importa a nossa fragilidade humana, nós sabemos que Jesus ama todos os homens incondicionalmente. João 3,16. E ele tem uma promessa de nós entrarmos nas mansões celestiais. Amados irmãos, estamos chegando no final da nossa aula. Que Deus venha lhe abençoar ricamente, poderosamente. E encerramos com a bondade de Deus na encarnação de Jesus. Então, a encarnação de Jesus foi um dos mais atos
da bondade de Jesus, do próprio Deus. Que Jesus se encarnou entre nós e viveu entre nós. Então a encarnação de Jesus, isto é, ao se tornar homem, trouxe um grande benefício à raça humana. Primeiro, antes, no Antigo Testamento, Jesus não era carne, não era homem. Ele vinha com diversas formas, como anjo do Senhor, como rocha, como água, como fogo. Era a maneira de Jesus aparecer no Antigo Testamento. E lá em Êxodo 23, aparece um anjo, o do Senhor, que o nome de Deus está nele. Mas esse anjo do Senhor, que é uma prefiguração, a teofania de Jesus, no Antigo Testamento, está escrito que ele não perdoará. Não perdoará a vossa rebelião. Então Israel vivia do deserto, pecava contra Deus, rebelde, adorava ídolos. E Deus abandonou Israel a fim de colocar um anjo na frente e disse: eu não vou mais com você, Moisés, eu não vou mais com esse povo é rebelde, eu não irei mais, eu enviarei o meu anjo. Mas tem uma coisa, esse anjo não perdoará. Se vocês falhar, eles matam. O anjo mata na hora. Moisés não aceitou a presença do anjo. Moisés disse: se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Primeiro, esse povo é pecador. Quando nós estivermos andando, antes de chegar na cidade prometida, antes de nós chegarmos lá, nós estamos mortos. Esse anjo vai matar todo mundo, porque ele não perdoará as vossas transgressões. Irmãos, com muita peleja, com oração, Moisés pediu até para tirar seu nome do livro da vida, se Deus não fosse, se Deus não perdoasse. E Deus resolve: pois eu vou, Moisés, eu vou contigo, eu vou com o povo. E Moisés agora se alegra e vai em frente. Meus irmãos, veja a diferença do anjo que não perdoava as transgressões de Israel, que não tinha novo nascimento, não era cheio do Espírito Santo. Agora, na nova aliança, tempo da graça, nós temos Jesus, o encarnado. E a bondade de Deus está aqui. Quando ele se encontra com a mulher que foi pega no ato de adultério, Jesus disse: onde estão os teus acusadores, mulher? Onde estão os teus acusadores? Todos foram embora, Senhor. Só eu fiquei. Jesus disse: eu também não te condeno. Irmãos, olha a diferença. O anjo disse, Deus disse que esse anjo não perdoará. Anjo não tem sentimento, anjo não perdoa. Anjo cumpre as ordens do Eterno. Anjos são legalistas. Eles só cumprem a lei, o que está determinado. São obedientes à palavra. Então, quando Jesus chegou na terra, ele agora, com corpo humano, a nossa semelhança, não igual, mas a semelhança do nosso corpo, porque não tinha pecado, era só a semelhança, por isso que não era igual. Ele disse: não te condeno. Isto mostra que aqui não perdoava, e aqui ele perdoou a mulher que foi pega no ato de adultério. Veja por quê. Porque no escritor aos Hebreus está escrito que nós temos um sumo sacerdote que não é anjo, mas que é homem. Glória ao nome de Jesus. Por quê? Porque ele, sendo homem, ele vai sentir na pele as nossas fraquezas, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas tentações. E ele vai, quando sentir tudo isso que nós sentimos, ele vai se compadecer.
das nossas fraquezas. Ele vai entender a nossa natureza humana. E ele vai exatamente ter misericórdia, piedade. Só pode ter piedade se ele já passou por aquilo que nós passamos. Então Jesus, quando tornou-se homem, ao passar por tudo isso, ele teve piedade, porque foi tentado, teve dores, lutou como nós lutamos e viu a nossa fraqueza. Então ele é o nosso sumo sacerdote e em Jesus nós temos o nosso perdão garantido, porque ele se compadeceu de nós. Veja a diferença, irmãos, que a bondade de Jesus ao se encarnar na terra como homem. Assim, nós podemos ter garantia de perdão, de vida eterna, por meio do sacrifício e da vida de Jesus. Amém? A bondade que confere vida. Deus abençoe, meus amados irmãos. Fica conosco, continua conosco, nos abençoa, ore por nós. Precisamos de muita oração. Precisamos dar continuidade aos nossos próximos vídeos. E com a sua contribuição, com a sua oração, nós vamos chegar lá. Então, se você quiser nos ajudar, deixe o seu e-mail abaixo aí no seu comentário, nos comentários. E nós vamos enviar estudos extras de uma forma grata para lhe ajudar na área do estudo da palavra de Deus. Deus lhe abençoe e lhe guarde. Amém.